Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra abençoada para você. Eu vou trazer uma mensagem que vai te confrontar em primeiro momento, mas depois vai te trazer paz, vai te trazer direção sobre o que você deve fazer a partir de agora, tá bom? E depois eu vou fazer uma oração por você, pela sua família. Então não deixe de se inscrever aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito. E sempre que você quiser assistir um vídeo novo que eu coloquei, talvez você não receba as notificações, mas você pode entrar no YouTube e pesquisar por Pastor Antônio Júnior e assim você vai ver os vídeos mais recentes, tá bom? Então, para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler com você uma passagem que está em Tiago, capítulo 3, o versículo 9 ao versículo 12. Olha o que está escrito. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha isso, irmãos, isso é muito sério, é um assunto que pouca gente fala, mas que atrapalha tanto a nossa vida espiritual. É a respeito da nossa língua. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver ele dizendo, o escritor Tiago, que uma pessoa que sabe controlar a sua língua é considerada uma pessoa perfeita, uma pessoa completa diante de Deus. Isso porque as palavras que saem da nossa boca têm um poder incalculável. Elas podem tanto ajudar, encorajar, edificar uma pessoa, como elas podem destruir quando nós ferimos, julgamos e condenamos as pessoas. Então, irmãos, muitas vezes uma simples palavra que sai da nossa boca causa uma destruição maior do que um incêndio. É isso que está escrito se você ler um pouco antes no livro de Tiago. Então é algo muito sério e muitas pessoas não se atentam para isso. Eu fico vendo tanto crente, tanto cristão aí falando coisas bobas, coisas fúteis, coisas que geram malícia, que trazem a sensualidade, homens que ficam comentando sobre outras mulheres, mulheres também que ficam fazendo fofoca. Isso engloba a todos nós e eu sei que falar é fácil, mas o difícil é praticar. Realmente é muito difícil controlarmos a língua. Talvez você não é aquela pessoa que amaldiçoa o seu irmão, mas o simples fato de você fazer uma fofoca, isso já está prejudicando a imagem da outra pessoa. Às vezes também você não faz fofoca, mas você é aquela pessoa que não fala nada quando deve falar. Às vezes alguém fala mal de alguém para você e você fica quieto, sendo que você deveria defender aquela pessoa ou simplesmente falar para a pessoa o seguinte: olha, vamos parar de falar sobre o fulano, a ciclana, vamos parar com isso. Então é muito difícil nós sabermos usar as palavras na hora certa, no momento certo. E eu vejo que isso é muito importante se nós quisermos dar um bom testemunho. Porque se você for uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, você vai falar as palavras na hora certa, sem ser aquele crente chato, aquela pessoa bitolada que só fala, por exemplo, das coisas de Deus. Isso não quer dizer nada, viu, irmãos? Tem pessoas que ficam falando de Deus o tempo todo, mas a vida delas não condiz com aquilo que elas falam. Então deve haver um equilíbrio, precisa haver esse equilíbrio, porque as pessoas de fora estão observando o nosso comportamento, aquilo que a gente fala. E o próprio Jesus disse que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que vem de dentro do coração. Então, se você quiser saber o que está no coração de uma pessoa, veja o que ela fala. Será que diante de uma luta, essa pessoa só reclama, só fala mal deste mundo, do governo, das pessoas? Ou será que ela é uma pessoa que adora a Deus? Que ela está sempre dizendo, não, Deus está no controle, vamos confiar no Senhor, vamos depender de Deus, Deus não vai nos abandonar. Isso revela se a pessoa tem fé ou não, porque aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Mas infelizmente muitos cristãos não têm se atentado a isso e têm falado coisas negativas a respeito dos outros, a respeito de si mesmas. E se formos parar para analisar também, nós vemos que nós também somos prejudicados pelas palavras dos outros. Quantas pessoas tiveram pais, mães, que apontaram o dedo e acusaram e falaram palavras tão pesadas a nosso respeito.
E hoje a gente tem dificuldade de quebrar, sabe, essa maldição, porque isso são palavras de maldição. Se você procurar saber o significado da palavra maldição, tem a ver em falar mal de alguém, em você criticar de forma maldosa. Então, nós podemos abençoar ou podemos amaldiçoar. E como nós lemos aqui no livro de Tiago, ele fala que não pode ser assim, porque como é que uma boca, ao mesmo tempo que ela glorifica a Deus, ela glorifica ao Pai, ao mesmo tempo ela amaldiçoa os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então não tem como ser assim, não pode ser assim, porque de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Tá bom, irmãos? Então esse é um recado para todos nós, é um alerta, porque isso tem prejudicado muitos homens e mulheres de Deus, tanto pelas palavras que eles recebem, quanto pelas palavras que eles proferem e acabam atingindo outras pessoas. Então, diante de uma discussão, por exemplo, no trabalho, no casamento, procure usar as palavras com cautela, porque depois fica muito difícil reverter. Eu sei que tem muita gente que fala o que não deve, acha até bonito, conta isso para os outros, mas depois vem o arrependimento, depois vem as brigas, discussões, relacionamentos são quebrados e depois fica tão difícil juntar os cacos, não é verdade? Então vamos pensar aqui como você pode vencer isso na sua vida. Você que tem dificuldade de controlar a sua língua. A primeira coisa que eu vejo é que você precisa encher os seus pensamentos com as coisas de Deus, porque antes de nós falarmos qualquer coisa, Deus ele nos dá a capacidade, o domínio sobre os nossos pensamentos. Então antes de você falar qualquer coisa, pense bastante, pense 2 vezes, conte até 10, mas não fale palavras sem pensar, falar por impulso, tá bom? E depois você tem que entender que depois de transformar a sua mente com a palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Mas aí você tem também que parar de andar com pessoas que vivem falando mal dos outros, que estão sempre reclamando, criticando, falando palavras maliciosas, maldosas. Então preste atenção com quem você tem andado, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria trazer e agora eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida e pedir que o Senhor te ajude a controlar sua língua, pedir que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, que as pessoas à sua volta percebam a diferença a partir de hoje. Amém? A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação, um espírito de equilíbrio, e Ele quer te controlar. Então, quanto mais você orar, quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele vai trazer a paz, a segurança, o descanso. Então você não vai ficar preocupado, ansioso, você vai conseguir equilibrar as suas emoções. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para Te agradecer pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos conforta cada dia, que nos exorta, que nos ensina a sermos filhos melhores, mais obedientes. Meu Pai, e essa palavra de hoje pegou tão duro nas nossas vidas. Quantas vezes, meu Pai, nós caímos nesse pecado. Nós fazemos fofoca, falamos mal, nós criticamos os outros sem saber. Senhor, nos ajude, meu Pai, a não cairmos em tentação. Nos ajude a apenas abençoarmos. Que da nossa língua só saia palavras de bênção, palavras de louvor, de gratidão. Nos ajude, meu Pai, a vencermos este mal que muitas vezes está no nosso coração. A falta de perdão, a inveja, a ganância. Nos ajude, Senhor, a romper com tudo isso, porque queremos ser santos, meu Pai. Queremos andar na Tua presença a cada dia. Nos ajude a obedecer a Tua palavra. Senhor, o próprio Cristo disse que nós seremos julgados pelas palavras que proferimos. Então nos ajude, Senhor, a controlarmos a nossa língua. É o que Te pedimos hoje, meu Pai, que a gente possa também ser humildes para pedir perdão, caso tenhamos machucado alguém, que o Senhor nos dê relacionamentos abençoados, casamentos abençoados. Pai, que durante as discussões a gente não venha devolver na mesma moeda, a gente não venha falar palavras que depois a gente se arrepende e depois a gente tenta voltar atrás. Nos ajude, Senhor, a demonstrar amor, demonstrar carinho, compaixão através da nossa língua, que a gente possa falar de Deus para as pessoas. Parar de falar de nós mesmos, parar de ficar se exaltando, mas que da nossa boca saia palavras cheias de humildade,
palavras de amor, de bênçãos, de esperança. Nos ajude também, meu Pai, a encorajarmos as outras pessoas com a nossa boca. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos purifique, porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ti e abandonarmos o pecado, nós alcançaremos misericórdia. A Tua graça nos perdoa, nos alcança e o Senhor nos purifica de todo o pecado através do sangue de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom Te buscar diariamente. Eu te peço que neste dia, ó Deus, seja um dia abençoado, um dia de vitória. Abençoa a família, os projetos. Senhor, seja o dono da nossa história e que o Senhor possa também nos usar para cumprir a Tua vontade e os Teus planos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz,
É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.